E eu começo o show de notícias e informações de hoje convocando para conversar conosco, com o nosso telespectador, a deputada do PRB da Bahia, Tia Heron. Ela que por 4 mandatos foi vereadora na capital, em Salvador, e que está agora, desde fevereiro, no seu primeiro mandato, outorgado pelo povo da Bahia, como deputada federal no Congresso Nacional. Tem participado de lutas ativas em favor da mulher, no combate às discriminações, em cima exatamente de temas como a reforma política, a sua preocupação permanente com situações emergenciais como a que acontece com as chuvas agora em Salvador, tem sido uma característica do mandato dessa baiana que tem cumprido a risco aqui no Congresso Nacional a sua ação parlamentar. E a gente vai conversar com ela a partir de agora, inclusive falando do relatório da reforma política que já está aí colocado e da perspectiva de votação até da própria reforma já neste mês. Deputada, prazer tê-la conosco. Como é que a senhora vê essa perspectiva da reforma política, deputada? Sem dúvida nenhuma, é um grande marco, porque depois de 22 anos a gente conseguir tirar esses papéis todos da gaveta, com múltiplas ideias, colocá-las na mão de um relator de escola, como é o deputado Marcelo Castro, ele que com muita competência tem atendido também com muita serenidade todas as demandas desses deputados, sobretudo das mulheres. É um apelo aqui que eu quero fazer, porque na verdade nós entramos em campanha praticamente, porque a maioria dessa casa é composta por homens. E nós sabemos e entendemos que, apesar de termos aí 51 deputadas comigo neste Congresso desse ano, uma clara renovação de 44%, ainda não é o suficiente para fazê-los entender e convencê-los da necessidade da garantia dos assentos nas câmaras, nas casas legislativas, para as mulheres terem uma participação efetiva dentro desse legislativo. Então, todas as vezes que a gente fala na reforma sobre esse aspecto, a gente percebe que é uma fala antipatizada. A gente percebe que há uma resistência em relação a isso. Lamentavelmente, nós temos ainda esse tipo de entendimento, porque se persistir essa dívida histórica do Brasil para com a mulher, por que não dizer do mundo para com a mulher, a gente sabe que só alcançaremos a equiparação ou a igualdade, mulher-homem, dentro desse espaço de poder, só daqui em 1150. Ora, é só os meus tataranetos para poder ver acontecer um colosso desse, que é o brilhantismo, a atuação e a competência da mulher nos assentos desse poder, com o levar de tantos anos. Como eu não quero isso, e eu não vou passar aqui em brancas nuvens nesse Congresso Federal sem lutar, sem esgotar essas possibilidades, nós estamos aí encampando incansavelmente, independente da secretaria, da nossa coordenadora também, que é muito competente, a deputada de Minas Gerais, que é a deputada Dâmina, cada uma de per si tem aí tomado a sua luta e tem ido para as ruas como último grito para que nessa reforma política possamos ter, nesse momento aí, a inserção das mulheres, independente de qual modelo. Se vai ser o distritão misto, se vai ser o distritão, não interessa. A causa da mulher tem que estar acima, no entendimento que há uma dívida histórica e que é preciso reparar. E nisso aí a senhora busca até um fortalecimento dos partidos, como o seu partido que teve a Convenção Nacional, o PRB, deputada. Para nós é extremamente honroso, mas não é só focarmos nesse crescimento. O crescimento já passou. Ele foi importante, o pleito do ano passado, 2014. Nós temos agora um desafio 2016. Esta mulher está como protagonista dentro do meu partido, que é o Partido Republicano Brasileiro, para sair na frente, nessas eleições de 2016, porque o crescimento precisa ter um crescimento tanto em qualidade, quanto em quantidade dessa representação dessas mulheres, mas, sobretudo, obedecendo essa obrigatoriedade que é hoje. Então, eu não paro de falar o tempo todo. Eu sou a única presidente estadual de um partido como é o nosso, o único que cresceu no Brasil, o único que tem um colegiado de escola porque é ficha limpa. Então, ter o crescimento
é importante, mas ter agora um crescimento com qualidade e com uma representatividade que é, sobretudo, na questão da mulher. E também até o fortalecimento de bancadas, como a senhora tem, com muita determinação, participado da bancada evangélica aqui na Câmara Federal. Sem dúvida nenhuma, essa hora, quando fala disso, eu tenho que sorrir, porque tudo passa, né? E o que me mantém aqui é justamente essa fé, porque o povo brasileiro precisa se alimentar dessa fé, acreditando que a política não é esse céu, mas também não é esse inferno. A política precisa, de fato, de pessoas que tenham uma boa vontade para fazer, que seja maior essa boa vontade do que o poder de estar fazendo. Isso, para nós, é imprescindível, que as pessoas não criem nem aumentem seu grau de algeriza, de repulsão a esse nome chamado política, porque a política é inerente de todo ser humano, ela é quem rege as nossas vidas nas mínimas coisas. Você está em casa e em determinado momento o filho faz uma escolha, o outro filho já fez outro, o marido quer algo, a mulher já quer. Ali já se estabeleceu uma política, porque onde a escolha e tomada de decisão, ali se estabelece uma política. Obviamente que não precisa ser uma política partidária, mas a gente entende da importância que é a política, que nós somos seres políticos. Então, por que, enquanto cidadão, não querer se habilitar e concorrer às eleições? Sobretudo as mulheres. Venderam o tempo inteiro que mulher não vota em mulher, que mulher não tem interesse de entrar na política. Isso é o discurso silenciador que foi imposto a essas mulheres. Então é importante que eu diga, tirando e desmistificando completamente essa história, porque não é real. A mulher realmente, quando concorre num grau de deslealdade muito grande. O sistema político brasileiro hoje, em termos de representatividade, é muito perverso. Acabei de falar com uma vereadora de Gramado e lá só existe ela. Numa cidade como Gramado, eu estou falando do Rio Grande do Sul, eu estou me referindo ao sul do país, né? Que tem toda uma desenvoltura, que tem uma educação hoje muito melhor, muito maior, né? As pessoas pensam, entretanto, veja que esse fenômeno chamado preconceito, discriminação, sexismo, ele não respeita, né? Ele está ali pairando, não é? Em todo lugar chamado mundo, chamado planeta. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar falando, fazendo frente a essa luta para que essa realidade possa ser transformada nesse momento de reforma política. Deputada, a senhora tem recebido a missão de relatorias. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre esse tema para o nosso telespectador. Olha, é bem interessante porque quando você fala de missão, não é aquilo que sai da minha cabeça. Eu acho que mandato tem muito isso. Mandato tem que ser aquilo que o povo quer, aquilo que o povo demanda, aquilo que o povo, né, provoca em nós. E eu tenho recebido demandas, né, de diversas áreas. E que isso me dá muito prazer, porque não é o projeto, isso aqui tem a ver com o Thieron, vamos dar a relatoria para ela. Não. Existe, na verdade, um encaminhamento da sociedade civil. Isso é bem interessante, para que eu esteja relatando projetos, determinados projetos. Como, por exemplo, o projeto da revanche. Né? Poucas pessoas ouviram falar sobre isso, mas, na verdade, é aquilo onde a moça, com o seu companheiro, parceiro, namorado, noivo, marido, estabelece ali uma relação íntima, mas, entretanto, está sendo gravado. E esse vídeo, essa fotografia daquele momento íntimo, ele é exposto na internet. E isso me foi demandado por doutora Sara Gama, ela que é promotora do Ministério Público do Estado da Bahia, né? Thieron, você precisa estar atenta a esse projeto 555/2013, não é, para sua relatoria. E hoje o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele já estava me dizendo, olha, tem aqui uma recomendação, eu preciso passar para as suas mãos. Essa é a relatoria real, legítima, não é, que a gente vai com vontade de estudar a matéria, de pensar a matéria, não é, a responsabilidade de estar ali traduzindo nas linhas o sentimento dessas mulheres que foram vilipendiadas quando tiveram no seu momento íntimo exposto numa praça pública que hoje é a internet. Deputada Thieron, nós vivemos novamente a condição de chuvas e calamidade, né, com mortes na capital, em Salvador. Como é que está o estágio nesse momento e como é que tem sido a sua preocupação aqui no Congresso, deputada? Isso é realmente ainda muito lamentável. Eu continuo a dizer que depois de 21 anos, nunca choveu tanto em Salvador como choveu essas semanas. Inclusive a previsão, estou aqui pedindo a Deus, Ele que é o soberano, possa reter os céus, porque a previsão é de muita chuva.
a partir de amanhã, quarta-feira, até na próxima segunda. Esse final de semana nós tivemos 4 vítimas de uma mesma família. Eu quero me solidarizar com essas famílias e quem me conhece sabe do respeito que eu tenho, fazendo também um reconhecimento a essas famílias que estão em áreas de risco, que, por favor, procurem sair, se desapeguem, porque o valor maior está na sua vida, não naquilo que você construiu com sua luta, com seu suor. Há um reconhecimento em relação a isso, mas é preciso, nesse momento, se desapegar, porque valor maior tem a sua vida. Eu tenho a plena certeza que aquela família, os membros daquela família, quando estavam sendo buscados, as pessoas estavam ali cheias de esperança de encontrá-los com vida, e chegou até a encontrar um dos membros com vida, mas infelizmente ele veio a falecer por não ter resistido. Eu estive ontem com o prefeito ACM Neto, ele extremamente triste, ele muito cabisbaixo, conversamos um pouco sobre um projeto de indicação da nossa autoria, que trata sobre a prevenção. O Brasil não sabe lidar com as propostas de prevenções. Lamentavelmente, o Brasil só lida com as suas consequências. Então, o projeto visa exatamente isso. Cuidar para que o número de encostas, elas podem ser, de fato, avaliadas no grau de risco maior ou menor. Elas podem ser medidas através desse projeto, o nível pluviométrico das chuvas, né, por cada milímetro, porque isso é prevenção, sobretudo na alocação de recursos para que, vindo um fato superveniente, como foi agora esses dias, que ninguém esperava que viesse cair tanta chuva como caiu em Salvador, né, numa região, por exemplo, ali da área do Iguatemi. Não me lembro quando aquela área esteve alagada. Quer dizer, algo realmente que merece uma atenção. Por mais que o prefeito esteja aí dando plantão na prefeitura, domingo do Dia das Mães, o sábado também ele passou ali na prefeitura até a meia-noite, 1h da madrugada, temendo, né, que viesse a acontecer maiores catástrofes, mas muito melhor do que todo esse temor é que venhamos trabalhar em cima da prevenção. Mais uma vez eu coloco à disposição esse projeto de indicação e estou à disposição hoje aqui no Congresso de buscar e alocar recurso para que de fato ele seja colocado em prática e daí ser poupado nossos filhos, nossas filhas, nossas famílias. Aí, portanto, a deputada Tia Aeron, né, com uma atuação marcante aqui na Câmara Federal e, aliás, nesse tema em relação às chuvas e à calamidade em Salvador, ela tem absoluta razão quando fala não só da situação atual, mas principalmente de um trabalho preventivo, né, que é uma coisa que se faz muito pouco nesse território brasileiro e que muitas vezes a gente tem situações repetidas, não só em Salvador, como em outras partes do território nacional.